para adiantar um pouco meu lado acerca daquilo que Deus tem para liberar sobre a nossa vida nessa noite, amém? Diga aí para o teu irmão, o que você tem nas suas mãos? O que a gente tem na nossa mão, irmão? O que você tem aí nessa mão sua aí? O que Deus tem confiado nas suas mãos? O que você tem lá na sua casa? Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o que você tem nas suas mãos é suficiente. Você crê nisso? O que temos nas mãos é suficiente. E aí você vai entender o contexto dessa frase. Do porquê que o que temos nas mãos é suficiente. O pastor Ângelo falou sobre entrega, sobre sobrenatural, sobre renúncia, louvores, falando sobre entrega, e é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 diz: Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Espírito Santo, nós te amamos. Obrigado pela tua presença, Senhor. Nós te damos toda a liberdade para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Nós te damos toda a liberdade, Senhor Jesus, e nós queremos tudo que o Senhor reservou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 4, a gente começa no versículo 1 falando acerca de uma situação de uma viúva procurando o profeta. E ela chega para o profeta e diz: ó, o seguinte, meu marido morreu. Versículo 1. Você sabe que ele temia o Senhor, que ele servia ao Senhor. Só que tem umas dívidas aí. E os credores, eles vieram para receber. E como a gente não tem como pagar, eles estão querendo levar meus filhos. E aí chega justamente no versículo 2. O profeta olha para ela e tipo, e o que eu tenho a ver com isso? Né? O que é que eu tenho a ver? O que eu posso fazer? Em algumas versões vai dizer justamente isso. O que é que eu tenho a ver com isso? Só que a pergunta que ele faz é justamente uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós todos os dias. A pergunta que ele faz para a viúva é: o que é que você tem em casa? O que você tem aí nas suas mãos? Sabe por quê, irmão? Porque se o que temos nas mãos é suficiente, com toda certeza, o que Deus vai fazer é a mesma coisa que ele fez na vida daquela viúva, quando ela recordou daquilo que ela já possuía dentro de casa. Uma das questões que nós precisamos começar a entender é justamente essa: o que temos nas mãos é suficiente. O pastor Ângelo falou sobre o sobrenatural. Irmão, se você quer acessar o sobrenatural, você vai ter que olhar para a palavra, obedecer a palavra, mas você precisa entender que o que você tem nas mãos é suficiente para você acessar o sobrenatural. A questão toda é que nós muitas vezes não valorizamos aquilo que já temos. Ou achamos que é pouco, ou achamos que não é suficiente, da mesma forma como a viúva respondeu: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Diante da situação dela, o que uma botija de azeite serviria? Para nada. Mas essa é a questão. Deus é perito em pegar aquilo que a gente acha que não é nada,
para fazer coisas extraordinárias acontecer. Por isso que a gente precisa começar a entender que o que temos nas mãos é suficiente. Só que a gente precisa começar a olhar agora com os olhos sobrenaturais, com os olhos da fé, com os olhos de alguém que está buscando viver e desfrutar de algo extraordinário. Como que a gente pode entender essas questões, irmãos? Aquilo que nós temos em casa, que temos nas nossas mãos, ele é suficiente para que a gente possa experimentar o sobrenatural do céu, a fim de termos algo ainda maior, para que Deus possa derramar. Então eu preciso começar agora a olhar com os olhos, um pouco daquilo que a pastora Daniela falou aqui, um olhar de gratidão, um olhar de bondade, e começar a entender, irmão, que já existe todas as coisas que nós necessitamos. Porque o que nós precisamos entender é que tudo vem dele. E Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, nos deixa isso muito claro. Versículo 33 diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Então tudo vem dele. E não é só esse texto. Quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, vai dizer que não existe nada que não esteja no domínio de Deus. Então, primeira coisa, o que temos nas mãos é suficiente. Segunda coisa, tudo vem de Deus. Terceira coisa, nada foge do seu domínio. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exercícios dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Cara, Deus tem todo o domínio nas mãos. Sabe essa questão de que parece que o mundo virou de ponta cabeça? Irmão, Deus não perdeu o controle de nada. Ele ainda tem o domínio de todas as coisas. Então, se o que eu tenho nas mãos são suficiente, se tudo vem da parte de Deus, e se Deus tem o domínio absoluto de tudo, então para mim viver o sobrenatural está faltando não que Deus faça algo, mas que eu comece a acreditar nisso. Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Então não tem nada que ele não governe, não tem nada que ele não expresse o seu domínio. Efésios capítulo 1, versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria... Você entende, irmão? Ou é só a minha cabeça que fica fervendo? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. Meu irmão, no que Deus não tem domínio? No que Deus perde o controle? O problema é que nós não estamos enxergando na maneira como Deus deseja que a gente enxergue as coisas.
da forma como Deus espera que nós começamos a ver. Você já ouviu falar sobre aquela palavrinha assim? Enxergue com os olhos da fé? Quando você acorda de manhã, irmão, como é que você parte dessa primícia enxergando o seu dia? Quando o relógio desperta de manhã, cara, e você tem que levantar para ir trabalhar, qual é a visão que você tem diante já desse início, dessa primícia do dia? Como que nós começamos a dar início no nosso dia, meu irmão? Sabe, às vezes nós paramos e a primeira coisa que parte da nossa boca é: ai meu Deus, já despertou esse relógio. Você já perdeu a oportunidade, irmão, de viver algo extraordinário no seu dia. Porque a palavra que você poderia dizer: ó Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, pois o Senhor é rei, e governa sobre todas as coisas e sobre todos. Sabe, meu irmão, tudo muda quando nós começamos a enxergar da forma como Deus espera, porque tudo está no domínio do Senhor. Pastor, até quando as coisas dão errado? Sim, até quando dá errado. Ele não perdeu o domínio. Não importa se deu errado, não importa se deu certo, não importa se vencemos, não importa se perdemos, Deus em tudo tem governo absoluto. E em tudo Deus está pronto como Pai a nos ensinar diante de todas as situações. É claro que a gente gostaria de levantar todo dia, irmão, e só vitória, só vitória, só vitória, sim ou não? Mas a vida não funciona desse jeito, irmão. Porque se nós vivêssemos uma vida de vitória, e de vitória, e de vitória, nós vivemos, amém? A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Entende o que eu estou querendo dizer, ok? Não bagunça aí não, tá bom? Mas se a gente vivesse do jeito que a gente queria viver, lembra aquele filme que o Jim Carrey fez? O Todo-Poderoso? O 1, o 2 é da Arca de Noé, né? Ele vai lá, ele cria um computador para responder todas as orações. E o que ele dizia em todas as orações? Yes, sim. O que aconteceu no mundo? Virou um caos. Então você consegue entender que o não de Deus tem um maior propósito do que o sim que você deseja? Diga para o teu irmão: o não de Deus tem um maior propósito do que o sim que você deseja. A gente precisa entender essas verdades. A gente precisa compreender essas verdades claras que Deus libera sobre a nossa vida. Nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, amém? Mas nem sempre as vitórias vai ser aquelas que nós queríamos. Serão aquelas que são necessárias para crescimento, para maturidade, para desenvolvimento, para multiplicação, para aperfeiçoamento, porque Deus não perdeu o controle. Sabe, quando a viúva chega, a pergunta é: o que você tem em casa? O que você tem nas suas mãos? Só que se nós sairmos daqui de 2 Reis, e nós formos até a 1 Reis, capítulo 17, nós temos uma situação muito parecida. Só que em 2 Reis, quem fala era o profeta Eliseu. Em 1 Reis, quem está falando agora é o profeta Elias. Um pouco antes, alguns versículos antes, vai dizer que Deus olha para Elias e diz: cara, vai lá para o ribeiro, fica ali, os corvos vão levar pão com carne para você de manhã e de tarde, bebe água do riacho, fica lá, fica tranquilo. Só que em um determinado momento, a Bíblia diz, no versículo 8, de 1 Reis 17, então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te, vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie o teu. Na tua cabeça, a viúva era rica, né? Na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi isso.
Se Deus falou, vai que eu ordenei uma viúva que te sustenta, o que você pensa? Que a mulher é rica? Oxe, irmão, como não, hein? A gente diz que não, porque a gente conhece o contexto da história depois. Mas a princípio, já pensou, chega alguém aqui e fala assim, pastor, Deus a partir de hoje fala que nós vamos sustentar tudo na tua vida. O que eu vou pensar nessa pessoa? Rapaz, isso aí deve ser milionário, aí tá louco? É a primeira coisa que a gente pensa. Só que você entende como Deus trabalha diferente daquilo que você pensa? Porque a viúva, ela não era rica. A viúva, irmão, ela era miserável. Para não falar pobre de doré maci. Versículo 10. Ele partiu em direção a Sarepta e quando chegou na entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Irmão, quando que alguém rico ia apanhar lenha? Apanhando lenha. Ele a chamou, ele solicitou, traz-me por favor uma vasilha com um pouco d'água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão. Aí entra o problema. Versículo 12. No entanto, ela respondeu, tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer. A viúva milionária. Não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... O que a mulher estava dizendo? Rapaz, eu vou comer e vou morrer, ué. Eu já estou esperando a morte. Como assim? 50-50? Metade contigo? Não vai, não rola. Versículo 13. Elias, porém, lhe assegurou, não temas. Vai e faz como disseste. Mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu. A mulher não disse que tinha só um pouquinho para fazer só para ela, para o filho, para comer e morrer? Mas Elias falou, vai, faz primeiro, depois você faz para você e para o teu filho. O que Elias estava querendo dizer? Não vai faltar. E o texto diz isso. Versículo 14. Porquanto assim dizia Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. E imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente, comer a riveria. Era uma família de crente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro. Puro na botija. Tudo em conformidade com a palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de... O que a mulher tinha em casa era suficiente? Claro que era, irmão. Meu Deus, se multiplica. Ô, gente, vocês estão prestando atenção no culto, não, hein? Não, vamos voltar lá no início. Vamos voltar. Não, já estou na página 3, só falta mais 8. Vamos voltar na 1 de novo. Como não, irmão? Lembra da viúva do azeite? O que você tem em casa? Nada, só uma botija de azeite. Acorda, vou te mostrar que o que você tem é suficiente. Aí vai agora para a farinha. O que você tem em casa? Tem só um punhadinho, vou fazer um último bolinho, vou comer e vou morrer. O que eu tenho dentro de casa? Morte, miséria. É o que eu tenho dentro da minha casa. O que Elias quis dizer para ela? O que você tem é suficiente, minha filha. Dá uma calma aos seus ânimos aí. Irmão, você consegue entender que às vezes nós estamos nos desesperando por não estarmos olhando com os óculos de Deus?
Porque o que nós precisamos é suficiente para que Ele possa entrar com a parte dele. Meu irmão, já estava nas mãos, já estava na casa. Na primeira casa já estava nas mãos e na casa o azeite. Na segunda já estava a farinha e o azeite já estava. Já estava. A gente precisa começar a olhar melhor para a palma da nossa mão. Se você fosse olhar agora para a tua mão, o que você vai ver nela? Não é para você ler a mão, viu, irmão? Isso não é de Deus. Dá uma olhada na mão aí, dá uma olhada para a tua mão. O que você vê na tua mão? Se você olhar para a tua mão só com seus olhos físicos, você só vai ver tua mão. Os calos do teu serviço, a linha de vida aqui, né? A gente precisa começar a olhar da forma como Deus olha. Porque se Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, se nós em Cristo somos mais do que vitoriosos, e se Paulo também disse que o meu Deus supriria todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, pelo amor de Deus, quando você olha para a tua mão, o que é que você vê nela? Muda a sua ótica. Muda a lente dos seus olhos, meu irmão. Para de enxergar com uma visão míope, uma visão mesquinha, miserável. Ai, eu só tenho isso e vou morrer com isso. Pelo amor de Deus, muda. Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, a fim de que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muda essa cabeça, muda essa visão. Enxerga como Deus espera que você enxergue. Veja como Deus está esperando que você veja. Já está aí. Já existe. Você só precisa ver como Deus quer que você veja. E não foi só os profetas. Jesus nos mostra a mesma coisa. A mesma coisa que Elias mostra, a mesma coisa que Eliseu mostra, agora Jesus vem mostrando. João capítulo 6, versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Ô, Filipe! Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente? Onde estavam os 5 pães e 2 peixes? Na mão. Tem um menininho aqui. Tem um menininho aqui. Qual que era o nome desse piá, gente? Richard. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Ou seja, enquanto o povo estava com fome, tinha pão e tinha peixe. Mas para Filipe, 200 dinheiro não comprava, 200 denários não comprava. Para André, 5 pães e 2 peixes não servia de nada. Porque o problema é a forma como você olha aquilo que Deus está confiando nas suas mãos. Esse é o problema.
Versículo 13. Versículo 12, perdão. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. E, gente, a matemática de Deus ela é tão surreal, que eram 5 pão. Se você dividir no meio, dá quantos pedaços? Mas o engraçado é que aqui falou que teve 12 cestos de pão que sobrou. Você consegue entender que a forma como Deus trabalha é diferente da forma como você está pensando que Ele deve trabalhar? Alguém aqui já projetou como Deus poderia te abençoar? Sim ou não? Ei, irmão, eu sou abusado, eu penso. E quando eu termino de pensar, eu falo: se o senhor aceitar a minha ideia, fica à vontade. Glória a Deus. É ou não é? Vai que naquele dia o papai olha e fala: tá bom, vou aceitar a sua ideia. A gente nunca sabe, irmão. Mas a gente projeta como Deus deveria nos abençoar. A gente projeta como Deus poderia fazer. Só que os caminhos de Deus, eles são extraordinários, porque o versículo 14 nos diz isso. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O desejo de Deus é que as pessoas olhem e digam: cara, somente Deus podia fazer o que fez na vida dessa pessoa. A gente precisa entender que a glória é dele, a glória é para ele. Agora, uma coisa muito louca, irmão: 5 pão, 2 peixes, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Matemática básica. Vamos supor que todo mundo era casado ali. De 5.000 pulamos para 10. Suponhamos que cada um tinha pelo menos um filho. Pulamos para... Vamos ficar só nessa matemática. Suponhamos, amém? Suponhamos. Aquilo que estava na mão de um menino foi suficiente para alimentar 15.000 pessoas. Você ainda acha que você não tem nada na mão, irmão? Estava nas mãos. Estava dentro. Estava aqui, ó. Outro texto, uma outra multiplicação. Mateus capítulo 15, versículo 32. Olha que lindo. Chamou Jesus seus discípulos para dizer-lhe: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderemos encontrar, neste lugar deserto, pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Aí Jesus fez aquela pergunta: quantos pães vocês têm? Ao que eles responderam: 7, e uns peixinhos aí, uns peixinhos. Jesus fez questão de fazer aquela perguntinha: pelo amor de Deus, o que vocês têm na mão? O que está na mão de vocês? Tem uns pão aqui. Então. Aí ele disse, então ele mandou, versículo 35, que o povo se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e esses distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram quase 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O que Deus está esperando de nós, irmão? Se não uma resposta.
O que Deus tem confiado nas suas mãos? Você precisa entender isso, meu irmão, que tudo aquilo que Deus confia nas suas mãos tem um propósito, tem uma finalidade. E se nós entendermos o propósito, não vai faltar. Pelo contrário, vai multiplicar. E da multiplicação, milhares de pessoas serão abençoadas. O que diremos, irmão, de todas essas coisas? Meu Deus do céu! O que nós podemos dizer mais sobre tudo isso? Podemos dizer sim, o suficiente de Deus, por si só, é sobrenatural nas nossas vidas. O suficiente de Deus. Põe a mãozinha no seu coração e diga para você mesmo: o suficiente de Deus, por si só, é sobrenatural na minha vida, porque Ele é o meu provedor. O suficiente de Deus é sobrenatural, irmão, porque faz coisas que o ambiente natural não consegue compreender. O suficiente de Deus põe o natural de ponta cabeça. O suficiente de Deus, irmão, faz as pessoas olharem e se perguntarem: como? Eu não sei, só sei o que aconteceu, porque Deus é o Senhor. A gente precisa entender, irmão. Às vezes a gente está correndo tanto atrás do sobrenatural, quando a gente não consegue entender, cara, que o sobrenatural veio através do suficiente, para provar que Ele é Deus, e não você. Ele faz, e não nós. Em todas as esferas, irmão. Quem pegava, levantava e dava graças foi Jesus. Na esfera dos profetas foi uma única palavra. Você entende que você tem que tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca? Você entende que você tem que tomar cuidado com aquilo que você está falando? Nas palavras que você está liberando? Naquilo que, independente da situação, cara, você está... Às vezes a gente dá muito lado, irmão, e muito lugar para Satanás e seus demônios, através das nossas palavras, através da nossa ótica, da lente dos nossos óculos. A gente às vezes dá muita vazão para que o inimigo possa tomar determinadas posições dentro da nossa vida, e nós precisamos cuidar com isso. E não é só nesse ambiente, mas em coisas até um pouco mais sobrenaturais. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19, vai falar sobre Abraão, sobre Isaac e sobre a provisão de Deus no sobrenatural. Deus libera uma palavra para Abraão: Abraão, preciso de uma coisa sua, porque o que você tem é suficiente. Diga, Senhor, o que é? Quero Isaac, teu único filho, a quem tu muito ama. A quem tu muito ama. Sabe, um dos motivos da gente não conseguir olhar com os óculos de Deus, com a lente de Deus, é que a gente está amando muito outras coisas, quando o nosso amor deveria ser pleno somente para Ele. Aí a gente não consegue olhar, porque a gente está amando, a gente está se desgastando, a gente está, irmão, se estrupiando, como a gente costuma dizer em São Paulo, se estrupiando, porque nós não estamos com o coração aonde deveríamos estar, porque nós não voltamos o nosso coração. Cara, eu tenho feito essa oração há uns dias já: Senhor, eu inclino o meu coração ao teu coração, para entender aquilo que o Senhor quer que eu faça e te dê como resposta. Só que Abraão, por mais que amava,
Isaac e Abraão, ele era completamente obediente ao Senhor. E Abraão, o texto, esses versículos que eu citei, vai dizer que ele levanta no outro dia bem cedinho. Ele arruma o jumento, ele pega dois servos, e ele pega Isaac e ele caminha 3 dias, rumo ao lugar que Deus mostraria. E quando ele chega naquele lugar, ele olha para os servos e diz: até aqui vocês vão, daqui para frente, só vai eu e o menino. E ali, Abraão, cara, ele já tinha uma certeza plena, ao ponto dele olhar e dizer: eu e o menino iremos. E depois de termos adorado, voltaremos junto de vós. Você entende, irmão? Quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, como único, suficiente na nossa vida, independente do que Deus nos peça, Ele nunca vai pedir o que eu não tenho e o que eu não posso. Eu sei que Ele é fiel para fazer infinitamente mais, mesmo Ele pedindo o que Ele me pediu. A gente precisa começar a compreender isso. Sabe, irmão, um dos motivos de nós não conseguirmos viver o sobrenatural de Deus é o fato de nós, muitas vezes, negligenciarmos aquilo que está escrito na palavra do Senhor, como instrução para as nossas vidas. O fato de nós não inclinarmos o nosso coração e de vivermos a plenitude daquilo que Cristo tem para nós, é porque a gente não inclina o coração para o lugar certo. Porque a gente acha que sempre vai faltar. E vamos falar abertamente sobre a nossa vida financeira. Meu Deus, as coisas apertaram. A primeira coisa que as pessoas que são infiéis, eu não vou dizer nós, porque eu não sou assim, e eu acredito que você também não seja, amém? Mas apertou as coisas, a primeira coisa que as pessoas vão mexer é naquilo que não é delas, é naquilo que é do Senhor. É a primeira coisa. E sabe o que as pessoas não entendem? É que elas mexem naquilo que não é delas. E eu estou falando sim de dízimos e ofertas. E a situação continua do mesmo jeito, não muda em nada. Porque tu voltou o coração para o lugar errado. Eu nunca vi alguém dizer: parei de dizimar e ofertar e a minha vida mudou. Eu sempre escuto as mesmas coisas. Não estou conseguindo dizimar, ofertar, parei de dizimar, ofertar e continuo enroscado com a minha vida. Porque o problema nunca foi aquilo que é de Deus. O problema é a falta de obediência à palavra do Senhor. Foi a última coisinha que o pastor Angelo falou. Quer viver o sobrenatural? O que a gente disse? Uhul! E ele continuou a frase: obedeça a palavra do Senhor. Diga para o teu irmão: não mexe naquilo que não é seu. Além de não mudar a sua vida, vai piorar ela. Credo, pastor. Não, isso aqui não é eu que estou falando, não. É a Bíblia, né? Só você ler a Bíblia. Lê ela e depois você vem falar alguma coisa para mim. Abraão, ele vai, cara. Só que nos versículos que eles estão subindo, Isaac olha e diz: ô pai, estava aqui pensando com a minha cabeça, tem fogo, tem lenha, a faca está aí, eu só não estou achando o cordeiro. Qual foi a resposta de Abraão? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. O que Abraão estava querendo dizer? Meu filho, fique em paz, aquilo que ele precisa para ele, ele provê, porque aquilo que ele vai precisar, que nós vamos precisar,
Ele também vai prover. A gente precisa entender essas verdades, irmão. Coisas que às vezes estão escritas e que a gente passa tão desapercebido por achar que ler a Bíblia é a mesma coisa que ler um jornal. Não funciona dessa jeito, dessa maneira. Por isso que muitas vezes a gente não consegue compreender coisas tão claras, porque a gente lê às pressas só para olhar e dizer: ah, eu li hoje. Diga para o teu irmão: você leu a Bíblia hoje? Não responde para não passar vergonha. E eles continuam, irmão. Eles chegam no lugar determinado, no lugar exato, cara. Isaac, ele monta o altar. Ele prepara, Isaac e Abraão montam o altar, eles preparam o altar. E aí, quando chega a hora do cordeiro, talvez Abraão falou: então, filhão, tu confia em Deus? Não é em mim, não. Tu confia no nosso Senhor? Deita aí. Deita aí. E uma das coisas interessantes é que é muito bem específico, né? Porque lá, olha que coisa linda. Deus lhe apontar, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho. Você entende que Abraão fez do jeitinho, como ele fazia com o animal? O filho poderia ficar quietinho lá, não podia? Não, pai, eu confio em Deus, vou deitar aqui e vou ficar quietinho. Mas Abraão entendia que ele tinha que fazer aquilo que foi pedido para ele, do jeito que foi pedido para ele fazer. Você entende, irmão? Quinta-feira nós falamos aqui no culto de ensino sobre os obreiros. E uma parte da aula dos obreiros nós falamos: você que é obreiro, faça do jeito que te pediu, não do jeito que você quer. Irmão, a característica de um obreiro aprovado por Deus é essa: ele faz o que foi pedido, não do jeito que ele quer fazer. Se te pediram e você é um obreiro da casa do Senhor, faça como pediram. E se der errado, pastor, a sua parte você fez. Agora, como descobrir que eu já sou um obreiro reprovado? É só você olhar para as suas atitudes. Você tem feito aquilo que tem sido pedido? Se não, tu tem sido reprovado por Deus. Não é por mim não, meu irmão. É por Deus, porque é o que a palavra de Deus diz. Do jeitinho, amarrou o menino. O pai tem que te amarrar, filho, porque é desse jeito que funciona o sacrifício. É dessa forma que é feito. Só que quando agora o pai vai levantar o cutelo para no menino, o versículo 12 diz para nós: não estenda a mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Você consegue entender essa frasezinha só? Tendo Abraão erguido, entre linhas, Abraão olhou para o lugar certo. Salmo 121, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá? Uma pergunta só para nós continuar: o monte é para cima ou é para baixo? Ah, tá. E por que você vive olhando para baixo? Baixo fica vale, irmão. Monte é para cima. A gente tem que aprender a olhar para o lugar que a palavra nos orienta. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro, que fez os céus, aquele que tem todo domínio, aquele que tem todo o poder. Então para quem que você tem que olhar? Você entende, irmão? Mudança de lente, mudança de visão.
Mudança para onde nós estamos focando. Eu sei que às vezes parece loucura, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que as coisas de Deus, elas são loucuras para o mundo. Então está tudo certo. A gente às vezes fazer uma loucura de, com os olhos da fé, conseguir enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Sabe, projetar aquilo que a gente quer, aquilo que Deus quer que a gente projete. Irmão, quando foi a última vez que você foi viajar com a tua família, que você foi passear, só você e tua família? Não fala não, para não passar vergonha. Não fala, fica quieto aí. Não fala. Mas sabe por que você não faz tempo que não viaja com a tua família? Porque você só sabe olhar para aquilo que o diabo quer que você olhe, como se nunca fosse dar. Aí você não tem nem coragem de projetar uma viagem com a tua família. Vou te dar um conselho: projeta uma viagem com a tua família. Faço muito gosto que você vá. Mas se quiser pagar uma para mim também, então... só um irmão falou amém. Puxa vida. Versículo 14. 2 viagens. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh. O Senhor proverá. Por isso, até nos dias de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Você entende, irmão? A oferta, aquilo que Deus pede para Abraão, estava na mão dele. Os 5 pães e 2 peixes estavam na mão. O azeite estava na mão, estava na casa. A farinha estava na casa. Os 7 pães estava na mão. A oferta que Deus pede para Abraão estava na mão. Tudo sempre que Deus vai nos pedir, irmão, pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez por todas. Deus nunca vai te pedir o que você não tem e o que você não pode. Entenda essa frase simples, meu irmão. Porque o dia que Deus te pediu o que você não tem e o que você não pode, sabe o que Ele está falando para você? Seja Deus no meu lugar e faça o impossível. Então, se Deus te pediu, é por 2 motivos. Ou você tem, ou você pode. Agora a pergunta é: você quer fazer? Essa é a questão. Eu quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero entrar nesse lugar que Deus está desejando para mim. Eu quero viver a plenitude de tudo isso, cara. Ou será que está bom do jeito que está? E sabe o que é lindo, irmão? Que agora, Atos capítulo 2, já vai falar que, cara, teve a manifestação do Espírito Santo. Jesus não está mais entre os discípulos. Agora é os discípulos, o ensinamento dos apóstolos, o Espírito Santo, mais uma certeza de que o Deus que fez no passado, faz no presente e vai fazer no futuro. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já parou para ler aquele texto que fala em Tiago que em Deus não há sombra nem variação de dúvida? Aquele texto que diz: a todo aquele que se aproxima do Senhor é necessário que ele creia e saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você entende, irmão? Mudança de visão, mudança de ótica, entender que o que está nas mãos é suficiente para que o sobrenatural aconteça. Atos capítulo 2, versículo 42, olha que lindo isso. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tudo isso eles faziam com o que tinham nas mãos? 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor.
E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada. Tu acha que faltava? Tu acha que faltava, irmão? Tu acha que Barnabé ficou miserável, virou mendigo, depois que vendeu todas as terras, chegou aos pés de Pedro, o apóstolo, e disse: vendi, está aqui tudo. Não, irmão. Porque Deus não permite que falte quando Ele sabe que o nosso coração está nele. A gente precisa ter essas verdades impressas no nosso coração, irmão. Essas verdades, elas precisam marcar a nossa vida, para que a gente possa experimentar coisas como os nossos irmãos no passado experimentaram. Versículo 46, diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvos. Era suficiente o que tinha na mão da igreja primitiva, ao ponto de todos viverem bem, sem que faltasse. O suficiente de Deus, irmão, sempre esteve presente em nossas mãos, em nossa casa. Sempre esteve. O suficiente de Deus sempre esteve presente. O problema é que às vezes nós não percebemos isso. Irmãos, quantos de nós que estamos aqui temos ideias brilhantes, mas não acreditamos nas próprias ideias, porém não investimos, porque achamos que essa ideia não é suficiente para que Deus possa fazer alguma coisa extraordinária. Ah, irmão, eu lembro do meu tempo de jovem, Laurinha. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. E a minha mãe dizia: vai para a escola, meu. Estuda, você é inteligente. Você tem umas ideias legais. O que eu fazia na escola? Essa parte nós pulamos, para não dar ideia para os adolescentes. Resumindo, ao oposto. Porque eu achava que aqueles conselhos não eram suficientes. Quantos de nós, irmãos, já éramos para estar vivendo coisas extraordinárias, mas sempre achávamos que não era suficiente. Há 13 anos atrás, vai fazer dia 17 de setembro, Laurinha, recebemos uma palavra: vocês vão para uma terra, eu vou cuidar de vocês lá, lembra? Eu vou prover na vida de vocês. Quando nós chegamos nessa terra, no primeiro vento, ao invés de crer na palavra e olhar e entender que era suficiente o que Deus tinha posto nas nossas mãos, eu resolvi carregar pedra. E fiquei 13 anos carregando pedra. Até que as coisas, elas começam a estreitar. As coisas vão, né, Rodrigo? Os laços vão fechando. As curvas vão ficando mais fechadas a cada dia. De tanto, irmão, bater cabeça. Tem uns parafusos, umas placas na coluna. Mudou o tempo, nós já sabemos. Vai chover hoje. Por quê? Estou sentindo um negócio estranho aqui e aqui. Uma meteorologia ambulante. Meteorologista ambulante. Tudo por quê? Porque a gente não soube olhar para as mãos e dizer: é suficiente. Deus vai fazer.
Ele é o Senhor. Aí depois de 13 anos tive que meter o louco. E ainda lutei. E aí a minha esposa foi orar um dia à tarde na casa de uma pastorinha. E elas entenderam. O Diego vai ter que mandar o Ló embora. O Ló não vai mandar ele. Cheguei na empresa, irmão. E aí? Não, me dá uma semana. Então tá bom. Quando deu uma semana, a minha esposa vem com essa mensagem. Estávamos orando. Deus trouxe clareza. Você vai ter que empurrar o Ló. Eu disse, está tudo certo, eu já estou decidido, gata. Mas e o coração? Ó, está decidido, irmão, ó. Até o último segundo eu fui aqui, ó. Senhor, tem misericórdia desse seu servo aqui, cara. O Senhor sabe como é que é o coração, o Senhor é pai. Tentando aqui, ó. Ficar de bolodores com Deus. Ver se Deus caía no conto do vigário, né? Deus olhar e dizia, puxa, que dó de você, né, Diego? Tá bom, vou te ajudar, tá bom? Quando eu cheguei na empresa, o cara só olhou e falou, mano, não tem jeito. Quando ele falou não tem jeito, eu senti um calor no meu peito. Falei, tá tudo certo, eu entendi por que Deus me trouxe aqui. Me dá o papel. Preenchi minha carta de demissão. Eu, Diego Matias Moraes Guerra, do RG, peço desligamento da empresa de vontade própria, com o motivo de pastorear e cuidar das vidas que o Senhor Jesus confiou nas minhas mãos, e para isso Ele me chamou. A moça da RH pegou e disse, meu Deus, que letra linda. Não, e ficou mesmo, irmão. Ficou até bonito o papel. Ficou retinho, não tinha linha, mas ficou retinho. Era Deus mesmo assim, ó. Ela olhou. Nossa, Diego, que coisa linda. Que Deus abençoe o seu caminho. Eu disse, amém. E ó, não esquece de orar por mim, não. Eu preciso de muita oração. Eu falei, fica tranquilo. Teu nome está no caderno de oração, vai. Só faz aí o que tem que fazer. Porque tem hora que a gente tem que tomar decisão, irmão. Tem hora que a gente tem que olhar e dizer, como é que vai ser? Não sei. Perguntaram para mim, pastor, e agora? Eu disse, não sei. Mas, não sei. Está tudo certo. Deus vai fazer. Deus vai prover para si. Deus vai prover para si. E a gente passou a entender, e essa palavra queimou meu espírito hoje, irmão. Eu estou virado desde ontem, irmão, sem dormir. Acordei ontem, 5 da manhã. Aí fiquei enrolando na cama um pouquinho, para encontrar meu irmão Demi, para a gente fazer uma bagunça. Ele falou a bagunça que nós fez lá com a escada? Jesus amado. Voltamos para casa. Vai daqui, vai de lá. Começamos a mexer no som. Quase 1 da manhã, o Demi falou, pastor, tem que ir embora. Eu disse, Demi, vai com Jesus, meu filho. Pensei comigo, vou fazer só mais um negocinho. Quando eu olhei, já estava claro do lado de fora. Eu disse, nossa, já amanheceu. Mas sabe, irmão, o prazer de entender que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Você pode olhar e dizer, pastor, mas não mudou nada. Fica tranquilo. Se você não percebeu, está tudo certo. Daqui a pouco você vai perceber outras mudanças. É o suficiente. O que aconteceu essas horas é o suficiente para esse tempo. Irmão, mas a gente precisa entender. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Para de querer brigar com Deus e faça. Viva o plano, o propósito daquilo que Deus tem te chamado, porque é suficiente. Deixa eu encerrar. Porém, a gente precisa pontuar algo. Presta atenção aqui, irmão. Já foi. Aconteceu. Eles estão resolvendo lá. A gente precisa pontuar algo aqui que é muito essencial, irmão. E eu quero que você preste atenção nisso.
Só vive o sobrenatural, irmão, quem não tem medo de entregar tudo nas mãos do dono de tudo e de todas as coisas. Não existe alguém que vá viver o sobrenatural sem entregar tudo. Só tem um meio de nós vivermos o sobrenatural, e é isso mesmo, irmão, entregando tudo na mão daquele que é dono de tudo. É dizer para ele, é tudo teu mesmo. O que eu vou fazer com isso aqui? É teu. É teu. Sabe, irmão, eu escrevi uma frase aqui que diz que se você quer viver intensamente o sobrenatural, se entregue. E entregue tudo intensamente nas mãos do Senhor. Porque ninguém vai viver intensamente se não tiver uma entrega intensa. A minha esposa tem falado muito de uma fala que o Valentim, eu ia chamar ele daquele nome de novo, do Valentim, que ele falou: faça o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu. Quer viver o sobrenatural intensamente? Então se entregue intensamente, caramba. Pare de criar reservas. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Pelo amor de Deus, toma uma decisão na sua vida. Eu quero viver o sobrenatural. Irmão, a igreja primitiva, eu acho isso lindo, cara. Eles viviam o sobrenatural como se fosse normal. Vocês já pararam para perceber isso no livro de Atos? A igreja primitiva vivia o sobrenatural como se fosse natural. Porque era um povo que vivia intensamente. Sabe, irmão, ninguém nunca viveu algo extraordinário sem antes se render de uma forma extraordinária. Eu quero viver intensamente, então se entregue intensamente. Eu quero viver o extraordinário, então se entregue de uma forma extraordinária. Eu quero viver o sobrenatural, então sai desse mundo natural. Aquilo que você quer viver, irmão, é o que você vai ter que fazer. Você entende? Pastor, mas aí é difícil. Escolhe o seu difícil e vive. É assim que a gente vai viver, irmão. Escolher o difícil e viver. Salmos capítulo 37, versículo 3, 4 e 5 diz: confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele diga para o teu irmão, Ele fará. Ele fará. Mas a gente precisa crer. Sabe, a entrega por si só, irmão, já é um ato de renúncia e confiança. Toda entrega, por si só, ela já traz um ato de renúncia. Sabe, um ato de confiança. Agora, uma pergunta que eu fiz questão de escrever: o que o Senhor tem te pedido que você ainda não entregou? E isso daí, irmão, é muito íntimo e particular. Porque só você sabe o que Deus está te pedindo e que você ainda não teve coragem de entregar. Só você sabe o que Deus está querendo de você e você ainda não teve coragem de fazer. Eu sei de mim. Uma eu já chutei a vaquinha. Vim correndo, dei de voadora com os 2 pés. O que Deus está te pedindo que você ainda não fez? E aí tem uma pergunta que brotou agora na minha cabeça. Você vai esperar o quê para você se posicionar? O que você vai esperar? O que Deus está querendo de você, cara? O que Deus está esperando que você faça? Que decisão Deus está esperando que você tome da sua vida de uma vez por todas? Pastor, e se eu me arrepender? Irmão, tem dó, né? Dá licença. Se arrepender do quê? De entregar a sua vida para um Deus
vivo, poderoso, que tem todo o domínio, que quando se põe de pé, o universo se inclina. Você vai se arrepender disso? A gente precisa viver, irmão, uma vida de decisões. E eu encerro com você com essa última coisa. E eu escrevi aqui: Davi nunca deixou de crer naquilo que o Senhor havia feito em sua vida por intermédio do profeta Samuel. Se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Eu até espero vocês chegarem para mim continuar. Cara de pau. Davi nunca deixou de acreditar naquilo que Deus fez na vida dele por intermédio de Samuel. Mesmo diante de inúmeras perseguições, ele já possuía dentro de si o suficiente de Deus. E no tempo determinado, ele contemplou o comprometimento de uma promessa. Pois ele havia confiado no Senhor, ele havia entregado tudo. Sabe, quando a gente vai mergulhar de cabeça em algumas questões de estudo, a gente vai encontrar que para ser rei precisava ter 3 coisas, no mínimo. Se tivesse essas 3 coisas, podia ser rei. E Davi já tinha o suficiente de Deus para o trono. Ele já tinha o suficiente de Deus nas mãos dele para o trono. Ele já tinha as 3 coisas essenciais. Primeira delas, ele já tinha a escolha de Deus e a unção que tinha sido derramada sobre a vida dele. Todo rei precisava ter recebido uma unção sobre a sua cabeça. Senão ele não era considerado rei. Segunda coisa, o palácio que um homem precisava para governar. E Davi tinha um. O nome dele? Caverna de Adulão. Adulão significa lugar de refúgio, lugar de fortaleza, lugar de justiça, lugar forte. Enquanto alguns queriam viver nos palacetes, Davi entendeu: esse aqui foi o palacete que Deus preparou para mim, lugar de refúgio. Eu já tenho nas minhas mãos o segundo que eu preciso. Terceiro, todo homem que seria levantado como rei deveria ter um exército. E Davi ganhou um exército bom. 400 homens. Endividado, amargurado, revoltado, desprezado, mas ele tinha o suficiente de Deus para herdar o trono de Israel, porque ele nunca deixou de crer. Aí você pode olhar e dizer: pastor, mas é muita loucura. É. Só que o suficiente de Deus, quem foi que disse para você que é algo natural? Que é algo normal? Porque o suficiente de Deus para nós, na ótica humana, não é suficiente. Mas para um Deus que faz todas as coisas, é o necessário para que Ele possa trazer um ambiente de glória em um ambiente de terra. Mas eu preciso reconhecer isso, eu preciso receber isso. Sabe, já estava dentro de Davi e já está dentro de nós, irmão. Você pode ficar de pé para mim falar a última frasezinha para nós? Você pode olhar para a palma da tua mão aí. Olha para a palma da tua mão e diga assim comigo: o que eu preciso já está nas minhas mãos. Agora eu preciso me render
e entregar nas mãos do Senhor, para que o de repente dele, com o seu sobrenatural, se manifeste na minha vida. Só para você não esquecer, diga: o suficiente de Deus já está nas minhas mãos, e eu vou viver intensamente, extraordinariamente e o sobrenatural, mediante todas as escolhas e as entregas que eu fizer ao Senhor, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Você recebe essa palavra no seu espírito? Você toma posse dessa palavra no seu coração? Só que agora é com você mesmo. A minha parte nessa noite era só compartilhar com você a palavra. Essa é a minha função aqui hoje. Mas a função de decisões, a função de escolhas, ela é sua. Você precisa decidir. Você precisa escolher. Você decide como vai ser a sua vida sentimental. Você decide como vai ser o seu casamento. Você decide como vai ser o seu relacionamento com os seus filhos. Você que é filho decide como vai ser o seu relacionamento com seus pais. Você que é esposa que decide como é que vai ser o relacionamento com o teu marido. Você, marido, é que decide como vai ser o seu relacionamento com a sua esposa. A sua vida profissional é você que decide como ela vai ser. Se ela vai ser medíocre ou se ela vai ser fora de série. Você decide. Você entende, irmão? Tudo na vida é pautada em escolhas e decisões. E não existe, meu irmão, escolha fácil. Porque todas as escolhas que nós fizemos, sendo elas boas ou ruins, elas vão nos gerar consequências. Então, um conselho que eu posso te dar é: faça escolhas boas, para que as consequências que vierem também sejam boas, e você possa viver algo extraordinário. Só que falando agora da nossa vida espiritual, você também que decide como você vai conduzir a sua vida espiritual. Se você vai querer continuar cozido na preguiça, sem orar e sem ler a palavra, ou se você vai chutar a bunda da preguiça e vai começar a ter um tempo de oração e de leitura da palavra todo dia. Você decide como você quer viver a sua vida de relacionamento com Deus. É você, irmão. Ninguém pode decidir isso por você. Eu não posso. E você não pode decidir por mim. Então quem decide, meu irmão, é você. Quem decide se você vai ficar sentado no banco de reserva uma vida inteira é você. Mas quem decide se você vai se colocar à disposição do técnico Jesus e entrar no campo para fazer parte do jogo onde ele é o técnico, também é você. Tudo depende daquilo que nós vamos decidir e daquilo que nós vamos escolher. Só que isso aí, gente, nessa hora é cada um por si e Deus por todos. Porque só você sabe o que é que Deus te pediu e você ainda não entregou. E você, irmão, me perdoa dizer isso para você. Digo com muito amor, de verdade, muito amor mesmo. Você só vai conseguir viver o extraordinário de Deus quando você der uma resposta para Deus. Não adianta você fazer perguntas, não adianta você fazer questionamentos, não adianta, irmão, não adianta. Deus não vai responder suas perguntas e não vai responder seus questionamentos. Deus vai responder as suas respostas. Todas as respostas que você der para Deus, você vai ter respostas também de Deus sobre a sua vida. Porque Deus não responde questionamentos, Deus responde respostas. E as respostas que Deus espera de nós é mediante os pedidos que Ele já fez para cada um de nós. Então, se nós queremos, irmão, viver
claramente, intensamente, irmão, entendendo que o suficiente de Deus já está nas nossas mãos, a gente vai ter que começar a escolher melhor o que a gente vai querer fazer da nossa vida. Você decide como vai ser seu ministério. Eu tenho meditado muito sobre isso. Eu estou tendo que decidir como que vai ser o meu ministério, irmão. Se eu vou ser pastor aqui desse lugarzinho, ou se eu vou viver o que Deus tem para mim. Você entende? Porque tudo depende de mim agora. Porque o de Deus já está pronto. Então você decide como você vai viver seu ministério. Uma coisa eu quero te dizer bem claro: existe um ministério sobre a tua vida, existe um óleo sobre a tua cabeça, então não negligencie o chamado de Deus para a sua vida por nada. Só se posicione e dê uma resposta ao céu, para que você possa receber as respostas que o céu tem para a sua vida. Amém? Você pode pôr a mão no seu coração, inclinar sua cabeça. Eu não sei que jeito que você quer orar. Eu não sei nem que oração que você quer fazer. Mas com base nessa palavra, uma coisa que eu posso te dizer é: dê uma resposta ao céu. Não vá embora sem dar uma resposta ao céu. Porque o suficiente de Deus, Ele ainda está aí, na palma da sua mão. Amém? Pai, eu quero simplesmente interceder pelos meus irmãos. Senhor, Tu sabes o que cada um aqui está orando. O Senhor sabe o que cada um deles está falando para o Senhor aqui. Porque, na verdade, só eles sabem o que o Senhor pediu a cada um deles. E o que ainda não foi entregue, o que ainda não foi feito. Mas, Senhor, eu não sei, talvez tenha alguém te pedindo ajuda para fazer isso. Talvez tenha alguém orando e dizendo: Senhor, eu quero viver a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu quero viver o casamento que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser a esposa que o Senhor fala na Tua palavra. Eu quero ser o marido que o Senhor fala na Tua palavra. Senhor, eu quero ser o pai ou a mãe que o Senhor ensina na Tua palavra. Senhor, eu quero ser filho como a Sua palavra instrui. Senhor, eu quero ser, Pai amado, a pessoa que o Senhor me criou para ser. Senhor, nos ajuda a viver isso. Eu intercedo pelos meus irmãos, Senhor, te pedindo isso, Pai, que o Senhor traga ajuda, que o Senhor traga reforço, que o Senhor traga, Senhor, pessoas que estarão dispostas a auxiliar nas decisões que cada um dos meus irmãos está tomando aqui nessa noite. Senhor, talvez tenha aqui alguém orando, dizendo: Senhor, um dia eu recebi uma unção, eu recebi um chamado ministerial, Senhor, e eu não quero, e eu não vou mais negligenciar o meu chamado ministerial. Senhor, me ajuda a exercer o chamado que o Senhor tem para a minha vida, me ajuda a exercer a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Senhor, eu quero dar uma resposta à unção, eu quero dar uma resposta à Tua palavra, eu quero dar uma resposta àquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida nessa noite. Senhor, eu não quero mais viver uma vida mediana, eu não quero mais viver uma vida, Senhor, como a maioria vive. Senhor, eu quero viver intensamente, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver o sobrenatural, eu quero obedecer a Tua palavra. Senhor, eu quero viver o suficiente do Senhor, testemunhando os milagres extraordinários, como a Sua palavra nos ensina. Por quê? Porque é o suficiente do Senhor nas nossas mãos, nós colocamos de volta na Sua, porque na Sua multiplica, na Sua prospera, na Sua abençoa, na Sua frutifica. Senhor, então nós colocamos nas Suas mãos e pedimos que o Senhor só nos conduza a viver a plenitude de todas as coisas que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, nos leva nesse lugar de experimentarmos o que o Senhor tem para a nossa vida.
Oh, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ah, nós te amamos. Mas vem novamente. Ah, irmão, se você tem algo para falar para Deus, agora é a hora. Agora é a hora. Mas peço que esse é o momento. Presença aumente. Esse é o momento, meu irmão. Oh, nós te amamos, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, clame pela glória. Glória, glória, Ele é santo, Dá um abraço aí nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: o suficiente de Deus está na sua mão. E se você decidiu por isso hoje, se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus, irmão. Nós precisamos crer nessa palavra. A gente precisa crer na palavra. Sabe, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas 20, 20 diz: vai jogar lá. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa.
Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Grava essa parte do texto. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Se você crê em Deus, irmão, tem segurança. E se você crê nos profetas, você vai ser bem-sucedido. Então não pega essa palavra, põe ela no bolso e esquece. Põe em prática tudo aquilo que você recebeu nessa noite. E se prepare para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, terça-feira nós temos cultos de oração nos lares. Você está orando na sua casa, irmão? Não levanta a mão não, vai. Está orando na sua casa? Toda terça-feira, né? Oração nos lares. Terça-feira agora nós somos numa outra casa. Essa terça nós vamos em outra. Vamos, né? Oh, aleluia. Cada terça nós estamos indo em umas casas aí, irmão. De repente não aparece na sua qualquer hora aí. E tem sido muito bom. Tem sido muito legal. Então não deixe de praticar esse período de oração. Reúna com a sua família. Leia a palavra, cante uns hinos e ore. Porque Deus tem muita coisa para liberar. Amém? Então ore. Quinta-feira nós temos culto de ensino. Amém? Cara, vem, tem sido bom demais, irmão. Tem sido muito legal mesmo. Temos falado sobre os obreiros, estamos apanhando, feito vaca na horta. Meu Jesus amado. Cada aula que a gente olha, fala, meu Deus, só Jesus para me amar mesmo. Então, vem aprender, em nome de Jesus. E domingo, às 19 horas, estaremos aqui reunidos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vem cá, pastora Flávia, vamos orar. Vamos orar pela pastora Flávia. Orar para você, né? Vem cá também. Vamos orar pela presbítera Fabiana Machado. Vem cá, sobe aqui, gente. Tem que tirar o tênis. Vamos orar por essas irmãs. A pastora Flávia vai estar fazendo um exame. Né, pastora Flávia? Jesus é o Senhor. A presbítera Fabi vai estar entrando numa empreitada boa aí também. Nós vamos estar daqui orando. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, nós queremos orar pela vida das suas filhas. Senhor, a tua palavra diz que um dos teus nomes é Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus do milagre. E nós cremos que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. E nós colocamos a vida das suas filhas diante da tua presença, como igreja, como membros, irmãos. Nós estendemos as nossas mãos em direção a elas. E, Senhor, estaremos sendo suporte de oração na vida delas nesse tempo. Que tudo o que as tuas filhas precisarem, que elas sejam surpreendidas e que o Senhor possa trazer e colocar na palma das mãos delas como o suficiente do Senhor. Nós colocamos, Senhor, a vida das suas filhas diante de Ti e já cremos na resposta do céu sobre a vida delas em todas as áreas, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que o medo, a incerteza, a insegurança, Senhor, caia por terra agora e que as suas filhas se sintam abraçadas pelo teu Espírito
e sintam-se encorajadas para um novo tempo na vida delas, em nome de Jesus. Como igreja, nós estaremos na torre de vigia, junto com as suas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos para casa, irmãos? Jesus, nós te amamos e te agradecemos. Pai, nos leve em paz, bem guardados, bem protegidos, e nos conceda uma semana de bênção, de vitória, de sobrenatural, em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar. Alguns irmãos testemunharam para mim, Senhor, semana passada, que o telefone deles tocaram. E eu quero profetizar, Senhor, que os telefones dos teus filhos, os nossos telefones, essa semana, eles irão tocar. Ótimas notícias vão chegar. Contratos serão assinados. Papéis que estão por baixo na mesa do juiz vão ser postos por cima. Aquilo que está retido vai ser liberado em nome de Jesus. E eu também quero profetizar que cada um de nós irá experimentar algo sobrenatural no Espírito, em ti, Jesus, essa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja hoje e sempre em nossa vida, em nossa família, na vida de quem crê. Diz amém e amém. Deus abençoe, irmão. Vai na paz, Senhor Jesus. Uma ótima semana. O café está pago. Passa lá tomar um café e dá um abraço bem gostoso em quem está do seu lado e diga: uma semana de vitória, em nome de Jesus. Onde estiver